Oferecimento: Copa 60 anos. Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Disque Areia do Luquinha, Unicerp, Posto Econômico. Criativa Móveis, Decorações e Planejados. Um abraço, amigos da Rede Hoje. A partir desta semana, nós vamos focalizar a história de patrocínio do Alto Paranaíba. Enfim, uma história muito rica e ela vai ser sempre contada pelo Eustáquio Amaral, que é um economista, mas ele é especialista na história, principalmente de patrocínio. Então, a partir dessa semana, todas as semanas, nós teremos um podcast sobre algum ponto da história de Patrocínio que é muito rica. Patrocínio é um município que já tem aí praticamente 180 anos, né? Completa 180 anos agora em 2022. Então, nós vamos contar muito da história, inclusive antes da emancipação de Patrocínio, da transformação de Patrocínio em cidade. Então, nós vamos contar a história de 300 anos atrás, 200 anos, 100 anos, do século XIX, do século XX. Todas essas histórias serão contadas aqui pelo Eustáquio Amaral. Vamos começar pela história antiga de Patrocínio, né, Eustáquio? Fique à vontade, um abraço. Hoje vou falar sobre Patrocínio há 300 anos atrás. Portanto, muito antes da emancipação, na criação de Patrocínio. O que aqui poderia ter? O que segundo alguns indicadores, alguma coisa da história, fala que Patrocínio continha há 300 anos atrás, né? Diversas histórias sobre o nosso querido município e algumas pouco conhecidas, tais como as que antecedem até a fundação de Patrocínio, que deu em 1772, e a narrativa da própria fundação ou da criação, né? Da criação de Patrocínio e da fundação de Patrocínio, que foi 1772. Mas antes teve alguma coisa sobre um rei negro. Parece que o primeiro marco de Patrocínio foi em 1729. A coroa portuguesa criou a Estrada Real, que eu tanto falo, o Tião Eloy tanto falava, ligando a região ali de Pitangui ao sul de Goiás e passando por essas terras aqui onde seria Patrocínio. Era uma gleba de terra pertencente a José Pires Monteiro, situado entre a Lagoa Seca e o Ribeirão Feio. Olha, o Córrego Feio é um primórdio de Patrocínio, além de ser a maior riqueza de Patrocínio. Bebemos água praticamente do Córrego Feio. E há 300 anos atrás, o Córrego Feio, claro, naturalmente já existia, mas já era conhecido. A estrada que passava aqui era chamada e foi denominada Picada de Goiás. Por quê? A estrada era uma picada no meio do mato para passar tropeiros, a tropa. Não tinha carro, só carro de boi, cavalo com a carga e por aí. Então essa foi a Picada de Goiás. As primeiras expedições utilizaram essa estrada, mas a maioria foi dizimada pelos próprios índios caiapós. Aqui tinha muito índio mesmo, há 300 anos atrás. Mais tarde, o governador da capitania, na colônia se chamava Capitania, Conde Valadares, foi incumbido de atacar esses índios e os calhambolas. Calhambolas eram os escravos fugitivos, né?
fugiam das grandes fazendas na zona da mata, na região norte do Rio de Janeiro, no sul de Minas, aonde começava a aparecer a civilização. Depois de vários embates entre índios e brancos na região, o governador da capitania, cargo nominado capitão-geral de Minas, que hoje é governador, né? Conde Valadares, determinou ao capitão Inácio de Oliveira Campos a explorar as regiões que depois deram o nome de Brumado dos Pavões e Esmeril, isso em 1771. O capitão Inácio era casado com a lendária, legendária Joaquina de Pompéu, líder e grande fazendeira lá na região de Pitangui. Pitangui é uma cidade de quase 300 anos. Abaeté, Pompéu, e ela é folclórica, né? Dizia-se que ela transava com escravos nas fazendas delas, ao som do monjolo, e por aí se vai, né? Mas ela teve seu lado político e, como Chica da Silva, teve seu valor histórico na história de Minas. Mas o Novo Eldorado, onde que era? A excelente pastagem, as fontes hidrominerais para o gado alimentar, né? O gado salitrar. A uberdade, quer dizer, a fartura da terra. Aqui tinha muita árvore, muita pastagem, ainda tem, mas naquela época tinha muito mais. Era a natureza, né? A natureza do Planalto. E isso aí constituíram os fundamentos para a construção da fazenda Brumado dos Pavões, pelo capitão Inácio de Oliveira Campos. Um ano depois, 1772, a fazenda tornou-se o centro de abastecimento e repouso das tropas e bandeiras que vinham lá da região de Vila Rica, Ouro Preto, de Pitangui, de São Paulo, em direção a Goiás e a região de Paracatu. Esse cenário atraiu gente, boa ou não, de outras regiões do Brasil, que desejava começar ou recomeçar sua vida. Qual era a função principal da fazenda? Abastecer. O capitão Inácio não permaneceu muito tempo nessa região, da onde surgiu o patrocínio, que depois foi chamada pelos escravos de Catiguá, como eu venho dizendo, porque o capitão Inácio adoeceu. E aí a esposa dele, né, a Joaquina de Pompéu, o chamou de volta lá para Pitangui. Aí ele ficou doente e morreu, né? Ele já estava doente. Como herança, Joaquina de Pompéu recebeu a próspera fazenda, aqui Brumado dos Pavões, uma das fazendas, né? Porque tinha fazenda em Abaeté, Pitangui, essa região toda, vindo até Patrocínio. E mais 4.000 cabeças de gado. É só precificar quanto custa uma cabeça de gado para ver o que significava 4.000 cabeças de gado naquela época. A Joaquina de Pompéu, ela abastecia não só Minas Gerais, ela abastecia o reino no Rio de Janeiro, né? Era colônia, mas o Rio de Janeiro tinha os seus pontos de monarquia lá de Portugal, dos portugueses. A fazenda Brumado dos Pavões, produzia cereais, carne para abastecimento das tropas e até para a corte no Rio de Janeiro. Então ia carne salgada, é claro. Ia cereais de patrocínio para a corte no Rio de Janeiro. A importância dessa fazenda começou a ser conhecida. Com isso, precárias casebres começaram a ser construídas aqui na região onde surgiu o patrocínio, principalmente por gente pertencente à força de trabalho da fazenda, né? Gente da raça negra, gente que precisava trabalhar. A pujança da fazenda atraiu também bandoleiros. Aonde tem riqueza, tem bandoleiros, assassinos, assaltantes e negros fugitivos, né? Esses, para sobreviverem, assaltavam na Picada de Goiás e alguma estrada que cruzava a Picada de Goiás. Volto a repetir, estradas para tropas, para cavalos, para cargas, né? E esses assaltantes
criaram em Patrocínio antes e em Ibiá os famosos quilombos. E Patrocínio teve um dos mais importantes quilombos do Brasil. Muito importante e pouquíssimo conhecido na história patrocinense. Pois é, Eustáquio, como você disse, esse quilombo do Mestre Ambrósio era muito grande, era o segundo maior do Brasil, né? Então vamos falar desse assunto agora, né? Que é uma história que tem em torno de 300 anos e, como você disse, quase ninguém sabe dessa história e é uma história que todos devem conhecer, né? Porque muito de Patrocínio vem daí, né, Eustáquio? Meu amigo Luiz Antônio Costa. Patrocínio, há 300 anos atrás, foi criado, né? É a fundação de Patrocínio. Depois, em 1842, portanto, há 180 anos, Patrocínio emancipou-se de Araxá. E pouco depois, 32 anos depois, tornou-se cidade de Patrocínio. É bom que se diga, dia 12 de janeiro, Patrocínio completará 147 anos de cidade. Mas vamos a 300 anos atrás. Eu estava dizendo na primeira crônica que tinha os negros fugitivos a que criaram os famosos quilombos. O quilombo mais famoso do Brasil é o Quilombo dos Palmares, lá em Pernambuco, né? E mais teve o Zumbi lá e tal, etc. Mas em Minas Gerais teve o segundo quilombo mais famoso do Brasil, o Quilombo do Rei Ambrósio, lá em Ibiá, aqui pertinho de Patrocínio. E ele era liderado por um líder, que era 3 quilombos, na verdade, né? O Negro Ambrósio. Esse Negro Ambrósio, forte, líder, né? Ele veio da região de Formiga e de Cristais, essas duas cidades que existem hoje, né? Que tinha um quilombo muito grande lá em 1746. E daí constituiu o seu quilombo em Ibiá, porque ele teve que fugir lá de Formiga, segundo a UFMG. Então ele criou o quilombo em Ibiá, né? Entre Ibiá e Campos Altos, mas onde foi combatido pelas forças da capitania, 1746, 1750. Portanto, há 20 anos antes da fazenda Brumado dos Pavões, né? Antes de surgir Patrocínio. Esse quilombo do Rei Ambrósio tinha, segundo a UFMG, mais ou menos 1.000 pessoas. Era uma potência política, potência econômica e potência até militar, né, o quilombo. Mas qual a importância do Rei Ambrósio, o famoso Rei Ambrósio, um rei negro com Patrocínio? O Rei Ambrósio foi morto no Rio Dourados, para onde ele teria fugido. A mando do governador, o bandeirante de Pitangui, Bartolomeu Bueno do Prado, destruiu o quilombo do Ambrósio em Ibiá, em 1759, 12 anos antes da fundação de Patrocínio, que teria 400 casas e 1.000 pessoas, como eu disse. Nessa mesma época, então, as forças da capitania concentraram a força militar aqui na região de Ibiá, onde estava o Ambrósio. E o Ambrósio fugiu com sua corte, porque o rei do quilombo, seja lá nos Palmares, seja aqui em Ibiá e Patrocínio, ele tinha inclusive escravos. O rei negro tinha escravos, tinha seus assessores, o rei Ambrósio. Então o rei Ambrósio veio para Patrocínio, fugindo lá de Ibiá. E aqui se chamava o Quilombo do Pernaíba. Deve ser por causa do rio Paranaíba, futuramente, né? O Quilombo do Pernaíba era próximo às nascentes do Rio Dourados, com 70 casas. Portanto, 15% lá do tamanho do Quilombo do Ambrósio, lá em Ibiá. Mas o Quilombo do Ambrósio foi destruído. Então, o Quilombo do Pernaíba
substituiu o quilombo do Ambrósio. Ele fora subordinado ao quilombo do Ambrósio. Ele não existiu de uma hora para outra. Ele já pré-existia junto com o quilombo do Ambrósio. E aí Ambrósio fugiu na sua jurisdição, vamos dizer assim, para o seu distrito, né, que é o quilombo do Parnaíba. E nesse ano, 1759, dia 7 de setembro de 1759, o rei Ambrósio foi morto na região de Dourados, né? E parte de seu séquito, sua tropa, também morreu, porque a capitania atacou o rei Ambrósio aqui no quilombo do Parnaíba. E grande parte de seu quilombo foi morta. Além de que mais de 50 negros foram enviados como prisioneiro para a corte no Rio de Janeiro. Mas quem foi Ambrósio? Quem foi o famoso rei negro Ambrósio? Muita gente da raça negra, muitos amigos que eu tenho, sempre me perguntam para me falar mais sobre o rei Ambrósio. Eu pouco sei. Aliás, eu só sei que nada sei, né? Como se diz o provérbio popular, né? Mas o rei Ambrósio, o que sei, simplesmente foi o rei de um reino africano de Minas Gerais, Formiga, Ibiá e Patrocínio, como afirmam os historiadores. Nos estudos da UFMG, rei Ambrósio foi agricultor e guerreiro das armas, chefe das lutas quilombolas, dos escravos fugidos, né? A época dele foi 1730 a 1759. 30 anos do reinado do rei Ambrósio. Fazendeiros, políticos, comerciantes usurparam dos negros livres e dos brancos pobres, né? Tinha branco pobre também. Então esses formavam os quilombos. Os quilombos não era só raça negra, tinha também gente pobre, gente branca, pobre e trabalhadora. Assim, negro e branco pobre eram a motivação de um aniquilamento dos quilombos pelo reino, né? Pela capitania. Então a capitania, pertencente a Portugal, queria acabar com os quilombos e provavelmente as suas povoações, né, inerentes em volta dos quilombos. Mas o que é um quilombo? Para terminar, são formados por mestiços negros livres, negros escravos, brancos pobres, índios, caboclos e negros foragidos também. O quilombo era gente de todo lado. É uma comunidade muito grande, era uma força autônoma na capitania, no Reino de Portugal, aqui nas terras brasileiras. Também pode ser considerado um acampamento militarizado. Em Minas, o quilombo do Ambrósio, também chamado de Quilombo Grande, foi considerado extensa confederação de pequenos e grandes comunidades, como o Quilombo da Parnaíba, em Patrocínio, no Rio Dourados. Então, o Quilombo dos Palmares, o maior que teve, lá em Pernambuco, com seu líder Zumbi dos Palmares. Quem não já viu o filme Zumbi dos Palmares? Aqui na região sudeste, aqui em Minas Gerais, quem mandava era o rei negro, o rei Ambrósio, e ele morreu em Patrocínio. O quilombo era quase um reino dentro da colônia, o Brasil, né? Diziam as autoridades portuguesas daquela época. Então, Palmares e Ambrósio são considerados os principais líderes quilombolas que existiram na história, no território brasileiro. E Patrocínio acolheu o rei negro Ambrósio, ali, bem perto da cidade, no Rio Dourados. E ali ele morou e morreu alguns anos, né? Poucos anos, mas alguns anos, o rei Ambrósio. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Volta com vocês, Luiz Antônio Costa. Muito obrigado, Eustáquio Amaral, e essa foi a primeira participação neste episódio, o primeiro episódio do novo podcast da Rede Hoje, que conta a história de Patrocínio.
né? Cada semana a gente vai contar, o Eustáquio, né? O Eustáquio Amaral vai contar uma história de patrocínio antiga, para que as novas gerações tenham conhecimento de como foi construída essa história, a nossa cultura e tudo mais. Um grande abraço para você e até na próxima semana com outra informação, com outra história de patrocínio. Oferecimento. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Abastecendo R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, no Posto Econômico você garante o seu cupom. E em janeiro, uma moto 0 km. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa.